de volta com a leitura do livro que é o Espiritismo, em formato de aula para vocês, especialmente que não fazem ideia de nada, estão super confusos, né? Já assistiram tantos vídeos na internet falando sobre tanta coisa que vocês acabam confusos porque tem tanta coisa contraditória, né? Então aqui vai para vocês de bandeja, assim, tudo o que é preciso saber para quem quer saber a base do ensino dos espíritos, ok? Então, esse livro foi escrito por Allan Kardec, né? E tem uma série de perguntas e respostas. Lembrando que pra gente memorizar certas coisas e não se esquecer, para não cair em contradição, é bom rever os conceitos, tá? Pra gente poder exercitar nossa memória. Então, se vocês chegaram até aqui, voltem ao início, deem uma relida, façam uma releitura, tá legal? Das aulas passadas, para que vocês possam ter o conhecimento mais consolidado, ok? Bom, e aí o padre, né, na aula passada, recapitulando, ele coloca 6 pontos, né, dos quais a igreja combate e que o espiritismo fala sobre eles, né? Os 6 pontos foram reencarnação, aparição do homem na Terra antes de Adão, a eternidade das penas, a existência dos demônios, o purgatório e o fogo do inferno. Quer dizer, o espiritismo, né, ele fala sobre a reencarnação, ele acredita na reencarnação e a igreja não acredita na reencarnação. Para a igreja, a gente não volta para o planeta Terra, né, depois de ter saído do corpo físico. Né? A igreja não acredita na reencarnação e o espiritismo acredita na reencarnação porque os espíritos vêm e falam pra gente que tem reencarnação, ok? O que eles foram nas outras vidas e tal. Então, não é uma coisa que o Kardec inventou. Foram diversos relatos dos espíritos que mais de uma vez vêm, até hoje eles vêm falar sobre as vidas passadas deles, tá bem? A aparição do homem na Terra antes de Adão, porque a igreja acredita que o homem apareceu na Terra com Adão e Eva, né? Adão foi o primeiro homem. E o espiritismo, por causa dos relatos dos espíritos e da ciência, que já comprovou que o homem já estava aqui antes da época que a igreja falou sobre o homem, da existência do homem. A igreja fala que o homem existiu a tal época e a ciência já provou que foi antes. E os espíritos também falam que foi antes, tá bem? A igreja diz que as penas são eternas. Você fez a coisa errada, você vai para o inferno e vai ficar para sempre no inferno. E o espiritismo não concorda por causa do relato dos espíritos, né? Eles falam que, de acordo com eles, enquanto você persiste no mal, você fica lá nas penas, você segue o sofrimento. Se você decide ser mal para sempre, aí tem uma certa eternidade, né, nesse sofrimento. Até o momento que você fala assim, não, tô arrependido do mal que eu fiz, então aí você começa a reparar esse mal. E a existência dos demônios é que os espíritos, né, eles falam que se o demônio existisse, um ser completamente maligno, Deus criasse um ser completamente maligno, isso iria contra a lógica, né, de Deus ser um ser bom, um ser soberanamente justo, soberanamente bom. Como é que ele vai vai ter uma criatura de Deus que vai ser considerada desgraçada pro resto da vida, né? Ser um operador do mal pro resto da vida dele, não. Isso contradiz a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. Bom, o purgatório, o espiritismo não é contra o purgatório, ele, pelo contrário, ele explica a justiça, né? Porque a utilidade, a justiça do purgatório existir. E o fogo do inferno, o espiritismo também explica que tipo de fogo do inferno é esse, que não existe um fogo em si material, é um fogo moral, né? Você sente as dores de acordo com aquilo que você
criou para você mesmo, para sua existência, né? Você fez as pessoas sofrerem, você vai sentir o sofrimento. Então, são esses os seis tópicos da aula de ontem que a gente falou. E hoje a gente vai falar o seguinte: o padre chega e ele diz assim, admitindo todo esse raciocínio, né, do qual falamos anteriormente, não julgais que o vulgo precisa de imagens mais impressionantes antes que de uma filosofia que ele não pode compreender. Então, entre outras palavras, o padre está dizendo que a pessoa que não sabe nada, a pessoa que não tem estudo, né, a pessoa comum, a pessoa que não foi para a escola, que não estudou, que não se interessa pela religião, ela precisa de imagens que dão medo nela, imagens que impressionam, sabe? O diabo, o fogo do inferno, né? O demônio, essas coisas assim que impressionam qualquer pessoa que não conhece muitas coisas, né? Que é ignorante. Ele tá perguntando, não é melhor você colocar essas imagens assim impressionantes do que uma filosofia complexa, né? E aí Kardec responde o seguinte: isso é um erro que tem lançado mais de um homem no materialismo, ou pelo menos afastado mais de um homem da religião. Então, você pensando que os seres humanos, né, precisam de ser amedrontados para acreditar em Deus, faz com que eles desistam de acreditar em Deus, desistam de qualquer tipo de pensamento religioso. Acho que a igreja é uma coisa antiga, ultrapassada, entendeu? É isso que Kardec quer dizer. Então isso seria um erro de qualquer religião, tratar as pessoas dessa forma. Aí ele continua dizendo o seguinte: chega um momento em que essas imagens não impressionam mais, né? E então aqueles que não aprofundam as coisas, não aceitando uma parte, rejeitam o todo, porque dizem eles: se me ensinaram como verdade incontestável um ponto que é falso, se me deram uma imagem, uma figura pela realidade, quem me afiança que o resto seja verdadeiro? Então, a pessoa pensa assim, pô, se ele falar essa mentira pra mim, como é que eu vou acreditar nessa pessoa? Né? Como é que eu vou acreditar no resto que essa pessoa está falando? Bom, se pelo contrário a razão crescendo, nada tem a repelir, a fé se fortifica. Então você colocando a razão, explicando, né, ao invés de colocar medo, você só deixa a pessoa com mais fé. A religião ganhará sempre em seguir o progresso das ideias. Se alguma vez ela corre perigo, é quando os homens querem avançar e a religião deseja ficar estacionária. Quer dizer, a pessoa chegou lá, Galileu, e falou: olha, gente, a Terra gira em torno do Sol. Não, você vai para a fogueira se você continuar falando isso. Então, o que acontece? A ciência chega e a religião freia, né? Então, a religião corre perigo enquanto a religião não estiver de acordo com o avanço, o avanço tecnológico, né? Comete um erro de época quem espera conduzir os homens de hoje pelo medo do demônio e das torturas eternas, ok? Então isso é um erro, você querer conduzir o rebanho das suas ovelhas, né? Pelo medo e por causa das torturas, medo de você morrer e ir para o inferno, né? Isso é um erro muito grande, não ajuda a pessoa a descobrir nada sobre ela, sobre Deus, sobre a fé, sobre a bondade, sobre a generosidade, a caridade. Não melhora em nada o ser humano. Ok, gente? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado.